Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu vim aqui rapidamente dar hoje para vocês uma breve aula sobre o que é o Estado brasileiro. Primeiro vamos entender o nome. Nós somos, o Brasil é uma república federativa. O que seria uma república federativa? Primeiramente, república significa que nós não somos um governo monarca, nós não somos uma aristocracia, nós somos uma república, nós somos governados por um presidente. Vou dar uma dica para vocês. O que significa isso? Para vocês entenderem melhor. Quando a gente fala de monarquia, é governado por um rei, correto? Quando a gente fala de aristocracia, é governado por poucos. Quando a gente fala de república, ele é governado por muitos. É o governo de muitos, tá? Então significa que várias pessoas podem aí nos governar. Isso nos torna uma república, né? E quem nos representa aí é o presidente, certo? E somos federativos, o que significa que não temos um único poder atuando em todo o território brasileiro. Nós temos vários poderes atuando em todo o território brasileiro. Por isso, nós somos formados por estados, né? A União, o Distrito Federal e os municípios, o que nos torna uma federação. O Estado brasileiro é formado por todos esses entes que eu acabei de citar: União, estados, tá? Município e o Distrito Federal. Ele é formado por esses entes, tá? Esses entes, eles são dotados de autonomia, mas não de soberania. Como assim, professora Tamara? Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Por que eles não são soberanos? Quem é soberano é o Estado brasileiro. Porque eles têm autonomia, mas não têm independência. Eles têm autonomia para fazer suas próprias leis, para administrar o seu próprio dinheiro, mas eles não têm independência. Eles não podem, como por exemplo, se dissolver do Estado brasileiro, de forma alguma. Então, por esse fato, eles não são soberanos. E quem é soberano, professora Tamara? O Estado brasileiro, que é formado por eles. O Estado brasileiro é o cara. O Estado brasileiro é o fortão aqui, entendeu? Ele que é o soberano. E quem representa, professora, o Estado brasileiro? O presidente. O Estado brasileiro é representado pelo presidente. Nós chamamos internamente de chefe de governo e chamamos externamente, no caso, quando ele vai representar o Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, na Rússia, lá ele é o chefe de Estado. O que ele está dizendo para todos esses países? Eu represento o Brasil, que é um Estado independente. Não somos colônia de ninguém. Nós somos dotados de poder para se autogovernar. Isso é soberania, tá? Isso é o Estado brasileiro. Eu espero aí ter explicado vocês, um pouco. E não se esquecendo, para a gente terminar, que apesar do presidente ser a figura de poder na nossa nação, ele divide, Ele não governa a nossa nação sozinho, Que temos o poder judiciário e o legislativo e o executivo. Cada um funciona separadamente, mas precisa de uma harmonia, porque eles acabam se esbarrando. É o que a gente pôde perceber muito nessa pandemia aí, como que se esbarra. E um depende do outro para que a lei possa, entrar em vigor, e aí um quer de um jeito, o outro quer de um outro, e senão vai falir o país, e essa loucura toda, porque não há harmonia. Então, apesar de cada um ter o seu papel, o executivo administra, o legislativo, faz as leis, e verifica que estão sendo colocadas em prática, e o judiciário julga, o Supremo, representando o judiciário. Porém, presta bem atenção, precisa ter uma harmonia para o país funcionar bem, tá? E no nosso caso, isso não tem muito, tá? Então fica aí a minha aula hoje de geografia, um pouco de política para vocês.
às vezes a gente não entende muito o que acontece, né, no nosso país por falta mesmo de informação, né? Então espero que vocês tenham entendido como é formado, como é dividido o Estado brasileiro, o que é o Estado brasileiro, tá? E as funções aí de cada um e a sua importância, tá bom? Boa noite a todos, espero ter explicado aí para vocês.